Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos fazer mais um devocional, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor no livro de Números, no capítulo 13, do versículo 25 ao 33, e nós vamos dar o nome a essa palavra de Os Olhos da Fé, amém? A palavra do Senhor diz assim: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Amém? Então, nessa porção da palavra, no livro de Números, existe aqui alguns princípios que nós devemos entender no caminhar da nossa vida. Sabe, eu creio que nós temos os nossos olhos naturais e eles são poderosos para nos ajudar a caminhar, a distinguir cores, a poder visualizar o ônibus que nós pegamos, e eles às vezes nos tiram e nos fazem calcular um chute numa partida de futebol. Eles fazem também a gente calcular a nossa passada ao subir de uma escada, e tudo isso é muito importante. Mas na caminhada cristã nós somos chamados a não olhar pelos olhos naturais. Nós somos chamados a negar aquilo que nós vemos no nosso campo natural e crermos na palavra do Senhor, e passarmos então com essa fé, com essa palavra acolhida no nosso coração, a andar e caminhar com os olhos da fé, crendo na possibilidade do sobrenatural. E é isso que acontece nessa passagem. Sabe, 12 espias são enviados à terra prometida, e lá eles realmente percebem que Deus tinha separado uma terra que emanava leite e mel, uma terra que era poderosa, uma terra que ela tinha tudo aquilo que era necessário para o seu povo, mas também ali eles percebem que há gigantes, que há problemas e dificuldades para se apossar daquela terra. Sabe, 10 voltam para falar com a congregação, 10 voltam para falar com Moisés, e ao invés de olharem para a promessa do Senhor, eles apenas relatam com seus olhos naturais. Sabe, eles relatam todos os problemas e esquecem do mais importante, de que Deus tinha dado aquela terra para eles como herança. Sabe, quando eles não acolhem com fé essa palavra, eles ficam impossibilitados de entrar na promessa do Senhor. Mas 2 fazem de forma diferente. Eles são ousados, sabe, eles creem na palavra e nos tiram todo o pensamento com relação à humildade na casa de Deus. Sabe, ser humilde para com Deus não é essa humildade muitas vezes forçada, não é essa humildade muitas vezes aparente. Ser humilde é reclinar e crer na palavra do Senhor. Sabe, Caleb, quando ele diz: Eia, subamos e possuamos a terra, ele foi humilde ali, porque ele não confiou na força do seu braço, mas ele confiou que o Deus que tinha prometido era o mesmo que daria o potencial, as forças, as ferramentas para cumprir a promessa. Então eu queria te dizer que a humildade bíblica, ela está ligada com a sua inclinação a realizar a vontade do Senhor. Sabe, eu não sei qual é o tamanho do desafio que você tem enfrentado, mas eu queria dizer, se Deus te prometeu, se você está debaixo da promessa do Senhor, não importa o tamanho do desafio, sabe, porque esse desafio vai ficar pequeno ao lado do tamanho do Deus que nós servimos, sabe? Em primeiro lugar, eu queria compartilhar com vocês que nesses casos onde nós temos dúvida, se nós olhamos com os nossos olhos naturais ou olhamos com os olhos da fé, que primeiro nós nunca devemos olhar para nós mesmos.
Sabe, é como se nós olhássemos no espelho e passássemos a não ver mais a nós. Sabe, e começássemos a contemplar o Senhor e o tamanho da sua glória. Eu queria te dizer que quando nós olhamos no espelho, nós vemos apenas um gatinho, mas eu queria te dizer que nós somos guardados pelo leão da tribo de Judá. Sabe, em nós não habita força nenhuma, mas em nós está o Senhor. Sabe, a unção do Senhor é que nos faz nos levar às conquistas e aquilo que Ele nos tem prometido. Sabe, em segundo lugar, nós devemos aprender a não olhar para os fatos naturais, mas olhar para os fatos espirituais. Sabe, ali naquela passagem, eles se apegaram apenas àquilo que eles podiam enxergar a um palmo do seu nariz, mas não compreenderam que é diante do desafio, que é diante da fraqueza, que é diante da nossa impossibilidade, é quando nós chegamos no nosso limite, é que nós podemos ali dar acesso para que Deus possa agir na nossa causa, para que Deus possa agir a nosso favor. É na nossa fraqueza que se manifesta a glória do Senhor. Sabe, é quando você se sente impotente, é quando todos os seus limites foram alcançados. É agora que você olha para o Senhor e fala: Senhor, eu estou dependendo só de Ti. E aí Ele começa poderosamente a agir e mudar as circunstâncias do natural de forma extraordinária e começa a concretizar para que você possa confiar no seu olhar da fé. E por último, eu queria compartilhar com vocês que para nós mantermos os nossos olhos da fé, nós precisamos não olhar para o Egito, mas sempre para a promessa. Sabe, naquele momento ali, muitos naquele deserto começaram a murmurar e começaram a falar que no Egito era melhor do que estar ali, diante da terra prometida. Alguns falaram e murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: olha, vocês me tiraram do Egito, lá e tinha até comida boa, e vocês me tiraram para morrer aqui nesse deserto. Sabe, eu queria te dizer que o Egito não é o melhor lugar para nós. Sabe, eu queria te dizer que o Egito, que representa o mundo, ele pode nos oferecer várias coisas que vão saciar os nossos desejos, mas nunca vai nos colocar na posição da glória do Senhor, nunca vai nos colocar na posição da promessa que o Senhor tem nos dado. Sabe, nós nunca vamos experimentar do melhor da terra do Senhor se nós continuarmos com o nosso olhar voltados para o Egito. Sabe, que essa palavra hoje possa aquecer o seu coração, que nós possamos aprender a não andar por vista, mas andar por fé. Sabe, caminhando por fé, com os olhos da fé, sabe, desafiando o natural, desafiando as dificuldades, as circunstâncias que nos cercam, os desafios de um mundo caído, de um mundo com dificuldades, com violência, com enfermidades, com desemprego. É caminhando assim, crendo no coração que nós temos um Deus que nos guarda, que é poderoso e que quer nos levar para o centro do seu propósito, é que nós estaremos perto de alcançar a terra prometida. Sabe, eu queria que hoje você declarasse sobre o seu problema: eia, subamos, nós vamos nos apossar da terra. Eia, subamos, o nosso problema, a nossa barreira, a nossa dificuldade, ela é pequenininha perto do Deus que nós servimos. Sabe, eu queria te desejar uma semana abençoada. Acolha essa palavra com fé no seu coração. Desafio natural e continue caminhando. Não pare na obra do Senhor. Não pare para que você possa alcançar o centro do propósito de Deus que Ele estabeleceu no seu trono para você. Amém? Que você possa ter uma semana abençoada e que você possa também se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para estar sempre acompanhando as nossas postagens.